plantar, cuidar, colher e vender. Fazer uma boa agrofloresta não é só produzir bastante. O seu sucesso é fruto de uma boa combinação entre produção e comercialização. Tudo isso para aumentar os ganhos financeiros dos agricultores. O objetivo desse módulo é abordar os principais canais de comercialização e consolidar boas estratégias para auxiliar com a tomada de decisão na hora de vender da melhor forma os produtos. Com essas palavras, desejamos dar início a esse módulo. Bons estudos! Os canais de comercialização são um caminho que o produto faz, desde as mãos do agricultor até o consumidor final. Claro que esses canais apresentam diferentes níveis de complexidade, que dependem principalmente do número de mercados pelos quais o produto passa até chegar às mãos do consumidor. Você alguma vez já refletiu sobre qual é o melhor canal para comercializar os seus produtos? Podemos destacar dois mercados onde estão os diversos canais de comercialização, sendo eles o mercado local ou regional e o mercado nacional ou internacional. Cada um apresenta diferentes benefícios e desvantagens, assim como possui distintas exigências. Por essa razão, é importante compreender todas as diferenças e sempre realizar uma análise sobre a realidade vivida pelo agricultor, levando em conta aspectos como os custos de logística, volume de produção, exigências sobre a embalagem, normas sanitárias, valor a ser pago e sobre como são os contratos. Essa análise permite realizar uma tomada de decisão mais assertiva para fazer bons negócios. No fluxograma a seguir, podemos identificar as principais possibilidades entendidas como canais de comercialização. Os mercados locais ou regionais, também conhecidos como circuitos curtos de comercialização, trazem várias vantagens. Entre elas, podemos destacar a formação social dos mercados por meio da relação direta entre produtores e consumidores, assim como novas relações entre produção e consumo a partir do comércio justo entre as partes envolvidas. Nesse circuito, fica evidente a criação de um vínculo de confiança, juntamente com a troca de conhecimento e informação, que ocorre sobre a produção, além do potencial de fidelização de quem compra os produtos. Já as desvantagens dos canais curtos de comercialização são, no caso da participação em feiras, por exemplo, o custo de investimento na logística. Isso porque na participação em feiras existe o risco de as vendas não serem tão boas, podendo não compensar o investimento do transporte dos produtos. Temos também os circuitos longos de comercialização, que nesse caso são os mercados nacionais ou internacionais. Entre os principais benefícios desse circuito, podemos citar a economia com os custos de logística e de transporte do produto até o consumidor, assim como a possibilidade de venda no atacado com grandes volumes. A desvantagem é sobre a imposição do preço por parte de quem compra, sendo em alguns casos preços desfavoráveis em relação aos custos totais de produção. Além dessas estruturas iniciais, podemos ainda compreender os canais de comercialização em diferentes níveis de organização. Nível 0. Nesse canal de comercialização ocorre a venda direta do agricultor nas feiras, na própria casa, de porta em porta, para cooperativas, sempre sem a participação de um intermediário. É o próprio agricultor que estabelece o preço de venda. Nível 1. Nesse canal tem um intermediário, que é quem compra o produto na casa do produtor e leva para vender na feira, sacolões, supermercados. É geralmente esse intermediário que estabelece o preço de venda. Nível 2. Neste nível estão os atacadistas e varejistas, que por meio de centrais de distribuição ficam responsáveis pelo escoamento dos produtos do agricultor. São eles que, na maioria das vezes, recebem a maior parte do lucro. Nível 3. Aqui, além dos atacadistas e varejistas, estão as agroindústrias, que realizam o beneficiamento dos alimentos. Nesse caso, o preço de venda é definido principalmente pela demanda do mercado. Nesse nível, é necessário estabelecer um contrato de comercialização exigido por quem compra os produtos do agricultor. Quando em modelos de cooperativismo, os lucros são compartilhados de forma justa. Identificação, segmentação e seleção de mercados. Depois de analisar os vários canais de comercialização ou mercados, escolha aqueles que mais se adequam aos seus produtos.
Lembrando que, como as agroflorestas produzem uma grande variedade de produtos, você pode vender para mercados diferentes. Por exemplo, a mandioca, milho e outras culturas de ciclo curto podem ser vendidas em feiras, enquanto jussara, banana, cacau e outras frutas podem se destinar a agroindústrias. Depois que você escolher o mercado que você vai vender, é importante se diferenciar para que o seu produto e marca se destaquem da concorrência. Aspectos importantes para diferenciar o produto. Atributos de produto, como a origem, o método de produção, a durabilidade, seus aspectos sociais e ambientais. É fundamental falar que o seu produto foi cultivado a partir de um sistema agroflorestal, porque isso valoriza na hora de vendê-lo. Serviços associados, como entrega e treinamento do consumidor. Atendimento, o que pode incluir assistência pós-venda, cordialidade e reputação. Marca, que é a imagem da empresa ou produto no mercado. E para refletir, quando pensamos no intermediário, podemos imaginar uma grande empresa que beneficia o alimento, como uma agroindústria, que tem mais poder para negociar a compra da matéria-prima, desvalorizando muitas vezes a produção do agricultor. Sim, pode acontecer. Por outro lado, esse intermediário garante a padronização da chegada dos produtos ao consumidor, reduzindo, assim, os custos que o agricultor teria se fosse realizar toda a operação sozinho. O intermediário pode, então, ser considerado um personagem, tanto positivo quanto negativo. Vai depender de suas intenções em promover e valorizar os sistemas agroflorestais. E lembre-se, o melhor canal de comercialização é aquele que valoriza o trabalho do agricultor e garante o melhor retorno financeiro para sua família. À medida que o agricultor vai se rentabilizando, essa renda de fato vai acontecendo, né? Porque essa é uma das preocupações, né? De aumentar a renda do agricultor. Então, é muito mais fácil você aumentar a renda com um produto mais simples do que você fazer um agricultor ainda muito com baixíssima capacitação entrar no mercado de maior exigência. Então, a ideia é fazer uma transição, fazer um caminho que no curto prazo ele já consiga se rentabilizar, começar a ter uma renda recorrente, começar a ter garantia de suprimento de alimento para ele próprio. Então, essa é uma forma de olhar para o SAF de uma forma mais simples, como eu já falei antes. Eu acho que o interessante é fazer com que logo comece a ser rentável e depois, ao longo do tempo, com maior capacitação, começando a entrar num outro nível de produção, aí sim a gente comece a falar de mercados mais sofisticados que pagam mais, né? A estratégia do SAF ela tem que ser voltada para o mercado que você vai querer atingir. Então, eu vou vender silagem para o meu vizinho de cerca. Beleza, esse é o seu mercado, é ali que você vai atacar. Eu acho difícil quando as propostas de SAF são muito diversas, tem muitas plantas, em geral plantas em pequena concentração, né? Assim, eu tenho um pouquinho de cambuci, um pouquinho de cajá e não sei o quê, e quando dá o fruto você não tem o que fazer, o fruto precisa de frio, é difícil de escoar. Então, eu acho difícil começar pela ideia de que plantas eu quero ter, porque eu acho legal ter essas plantas, ou o caminho que eu acho que é mais lógico, assim, olha, eu vou vender para quem? Eu já tenho o mercado definido? Bom, então esse mercado é que vai definir o desenho do meu SAF. Eu não vou desenhar um SAF com as plantas que ocorrem aqui, que eu acho que são legais para compor um sistema completo. Não, essa é uma proposta que induz a uma complexidade ali na frente. Você vai ter que se virar com mais produtos, você vai ter uma dificuldade maior de achar o seu mercado, se dedicar a um mercado específico. Então, acho que o SAF tem que primeiro olhar para fora, olhar para qual que é o mercado que vai fazer. Então, é banana aqui? Tá. E banana orgânica tem mercado aqui ou não? Vamos fazer um convencional. Então, isso tudo vai definindo qual que é o desenho inicial, para que depois, caso seja interessante seguir para um nicho específico, seguir para esse nicho. Mas, em geral, o que eu acho que acontece é uma inversão. As pessoas partem do nicho e tentam empurrar essa ideia desses atributos como se isso fosse uma verdade em todas as regiões. A venda direta na feira consiste numa alternativa para a comercialização de produtos agroflorestais e é adequada para quem mora próximo ao local onde ocorre a feira. Sabemos que o trabalho de feirante é uma atividade construtiva para muitos agricultores, especialmente porque cria um vínculo de amizade com o consumidor. Além disso, pode ser uma forma de escoar a produção mais rápido,
visto que muitos consumidores preferem ir à feira para comprar produtos fresquinhos. Hoje, né, como eu falei, a gente começou a nossa produção, a nossa comercialização com a feira. E a feira é muito bacana, porque você tiver um pé de rúcula e um de alface, você vai lá e vai vender. E é o dinheiro na hora, né? Isso é bacana. O cliente leva, te paga e você volta para casa já com aquele recurso e na semana que vem você tem o feedback daquele cliente. Então, a gente vai criando a clientela vai dando feedback para a gente vai aumentando o nosso leque de produtos. Então, não tinha só alface, não tinha só couve, já tinha brócolis, daqui a pouco tinha couve-flor, e daqui a pouco... Aí começamos a fazer um pão, aí a gente tinha manjericão, fazia molho pesto, começamos a fazer receita com umbigo da bananeira, quando tinha berinjela, a gente fazia caponata de berinjela, e quando tinha aipim, para colheita, a gente fazia também o bolo de aipim, aipim descascado, aipim desidratado, e a gente foi inventando moda com aquilo que a gente tinha. A gente plantava agrofloresta, colhia diversidade, beneficiava, então cada produto às vezes se transformava em 3, 4, e com isso os nossos produtos foram aumentando, né? Estão aumentando sempre. Às vezes a gente deixa de produzir por alguma questão, por uma questão prática ou de mercado, a gente deixa de produzir daqui a pouco já desenvolve um outro, e aí a coisa vai crescendo de um tal jeito que quando a gente vê, a gente tem mais de 60, 70 produtos. Claro que existe uma sazonalidade, nem sempre eu tenho o chutney de manga, mas eu quase sempre tenho o chutney de banana. A gente começou a inventar moda, né, com aquilo que a gente tinha, e isso levou aí eu acho que a última contagem que eu fiz, tinha uns 60 produtos. Mas vocês já devem ter notado que a perda dos produtos in natura geralmente é muito maior, certo? Isso ocorre principalmente no armazenamento, na embalagem e na logística. Por essa razão, recomendamos uma atenção redobrada no tempo certo da colheita e nas condições de armazenamento, para evitar as perdas, especialmente quando se trata da venda direta nas feiras. Agora vocês devem estar se perguntando, vale a pena trabalhar como feirante? Se sim, como começar? Bom, o primeiro passo é decidir quais produtos podem ser vendidos. Para isso, sugerimos verificar na feira que desejam atuar, primeiro qual é o tipo de produto é mais consumido, o que ainda não é oferecido no local e qual produto tem mais potencial para vender lá. É importante também se informar sobre os horários de funcionamento, como é a dinâmica do local, as medidas que a sua barraca pode ter e se a feira possui um estatuto. Muitas feiras têm o seu estatuto criado pelos próprios feirantes. Isso varia de cidade para cidade, assim como em algumas cidades a prefeitura conta com locais próprios para a realização das feiras e ainda disponibiliza as barracas. Em todos os casos, é necessário adquirir uma licença de feirante expedida pela prefeitura da cidade, sendo que os documentos necessários são o CPF, RG e comprovante de endereço. A própria prefeitura irá orientar sobre as normas e condições necessárias para emitir a sua licença. Existem cidades onde o próprio feirante deve levar sua barraca, montar e desmontar. Por isso é preciso estar atento aos horários de chegada e saída, sendo recomendado chegar sempre com antecedência para organizar a barraca com os produtos. Você já imaginou, se fosse possível, entrar em um modelo de comercialização onde um grupo fixo de consumidores resolve financiar parte de toda a sua produção? Pois essa é a proposta da Comunidade Sustenta Agricultura, também conhecida como CSA. Ela é considerada uma modalidade muito interessante de comércio justo para quem procura fortalecer o vínculo com o consumidor. Ao financiar a produção, os consumidores têm o direito de receber uma cota de alimentos de forma sistemática e sem custos adicionais. Uma das grandes vantagens é que o agricultor não sofre as pressões do mercado e do preço impostas por outras formas de comercialização, como no caso do atacado ou do varejo. Com isso, o agricultor tem mais liberdade para focar na qualidade da sua produção, sem a preocupação constante de como vai vender seu produto. Para mais informações, acesse csabrasil.org/csa.
São grupos de pessoas que se organizam para comprar determinados produtos da agricultura familiar de forma conjunta. O principal objetivo é ter acesso a produtos cultivados em modelos que respeitam as pessoas, a natureza, bem como promovem a devida qualidade nutricional. Geralmente, esses grupos começam com 3 ou mais pessoas que se mobilizam para atrair amigos, familiares, vizinhos, na intenção de firmar uma parceria de aquisição dos produtos de um ou mais de um agricultor. Assim, cada grupo tem sua própria forma de organização. Entre as vantagens para o agricultor, destacamos que o próprio grupo fica responsável por organizar toda a logística de distribuição dos produtos, bem como a gestão de todas as atividades necessárias nesse processo. As vantagens para o grupo é que o agricultor é a peça-chave na aquisição dos alimentos, pois fornece um produto de origem, qualidade e confiança. É uma relação de ganha-ganha, onde todos os envolvidos se beneficiam. Existem hoje no Brasil diversos grupos de consumo responsável. Para fazer parte de um deles, é possível encontrar mais informações no site consumoresponsável.org.br. Os produtos de origem agroflorestal também podem ser vendidos diretamente em mercados e supermercados. Sua principal vantagem é a frequência contínua e grande volume de compras, enquanto a desvantagem é a forma de negociação, que pode desfavorecer o valor do produto para o agricultor. Por isso, sugerimos avaliar o volume da produção necessário, que costuma ser maior do que para vender em feiras semanais, onde o planejamento do plantio pode ser feito em menores quantidades e funciona em outra proposta de sazonalidade da produção. Esse canal de comercialização demanda um sistema agroflorestal muito bem planejado, com uma escala maior de área cultivada, pois o ideal é que a cada semana ou quinzena existam produtos disponíveis no ponto ideal de colheita. Para se obter a escala necessária, o produtor pode negociar e vender por meio de cooperativas ou associações. Também é importante que o mercado saiba dos benefícios dos produtos agroflorestais e mostre isso para o seu consumidor final. Aprendemos no módulo anterior que beneficiar a matéria-prima é uma grande oportunidade de melhorar a sua comercialização. Mas sabemos que muitas vezes quem está com a mão na terra, cultivando, tem pouco tempo disponível para realizar mais uma atividade como a de transformar a matéria-prima em outro produto. Uma estratégia para esse caso é utilizar como canal de comercialização a venda dos alimentos in natura para indústrias e agroindústrias. Essa comercialização ocorre de modo parecido com a venda a mercados e supermercados, pois é preciso comprometimento com a entrega do volume acordado em contrato. No entanto, os benefícios são maiores e melhores quando comparamos aos mercados e supermercados, na maior parte das vezes, ou muitas vezes, até mesmo as feiras, especialmente quando é uma agroindústria de pequeno ou médio porte formada por agricultores, em um modelo de associação ou cooperativa. O impacto positivo de uma agroindústria atinge toda a cadeia produtiva, desde os agricultores até os consumidores finais. Pensem comigo, o beneficiamento desses produtos da agrofloresta permite validade mais longa nas gôndolas dos mercados, o chamado tempo de prateleira. Esses produtos também são práticos para o consumo e podem se tornar mais nutritivos depois de beneficiados. Por outro lado, no caso de modelos industriais em grande escala, em geral é preciso ter um volume de produção muito elevado para que a indústria queira realizar um contrato de compra. Assim como grandes supermercados, por serem compradores muito grandes, é mais difícil a negociação de preço e de prazo, o que pode não favorecer o pequeno agricultor familiar. Para escolher um canal de comercialização como esse, o produtor tem que ter grandes volumes, podendo aceitar um preço e margem mais baixos. Novamente, mostrar ao comprador o diferencial do produto agroflorestal pode ajudar na negociação. Comportamento de compra da indústria. A indústria e o consumidor final possuem comportamentos de compra muito diferentes. Na hora de comprar, o consumidor final leva em conta fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos,
como religião, grupos de amigos e família, crenças e atitudes. Já as indústrias definem suas compras em função de fatores ambientais, organizacionais, interpessoais e individuais, como regulamentações, políticas internas de compra, autoridade e simpatia. O conceito de cadeia agroindustrial ajuda a entender o caminho e os vários elos, desde os insumos até o consumidor final. Este esquema mostra uma cadeia genérica, sendo que para cada produto pode haver particularidades. Assim, vale entender como funcionam as cadeias dos seus produtos, para considerar as várias formas de comercializar, com diferentes elos da cadeia. É importante saber em que elo da cadeia está seu comprador, pois, como vimos, os comportamentos e critérios de decisão de compra são distintos. Você sabia que as políticas públicas e as compras governamentais voltadas para o setor da agricultura familiar têm como objetivo geral garantir a renda do agricultor, melhorar sua qualidade de vida e criar mais oportunidades para o processo de comercialização? Sim, e esses programas oferecem muitos benefícios para toda a população. As vantagens para o agricultor são a receita anual garantida para aqueles que participam das compras governamentais. Além disso, existem as vantagens associadas aos beneficiários desse alimento, que são estudantes e pessoas de baixa renda que sobrevivem em vulnerabilidade alimentar. Por meio das compras governamentais, essas pessoas têm a possibilidade de se alimentar com qualidade. Por outro lado, uma das desvantagens é que os programas podem mudar de acordo com as políticas governamentais. Além disso, há um teto para a venda e os prazos de pagamento são mais extensos. Hoje, no Brasil, as principais políticas públicas para a compra direta da agricultura familiar são o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para participar do PNAE e do PAA de forma individual, os agricultores devem possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP. Assim como as associações de agricultores também devem possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP, especial pessoa jurídica, ou outros documentos definidos pelo grupo gestor do PAA. A seguir, vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma ação do governo federal que garante a alimentação escolar a todos os estudantes do ensino infantil, fundamental, médio e de jovens e adultos, das escolas da rede pública federal, estadual, distrital e municipal. Como funciona? O Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, FNDE, transfere anualmente recursos financeiros que devem ser utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios por estados e municípios. A Lei nº 11.947 de 2009 determina que, no mínimo, 30% desses recursos financeiros repassados pelo FNDE aos estados e municípios deva ser para a compra de alimentos orgânicos ou de origem da agricultura familiar, priorizando os assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. Assim, o PNAE cria uma cadeia curta de produção e distribuição, que aproxima agricultores e consumidores, fortalece os vínculos sociais, valoriza a diversidade produtiva e atende às necessidades das instituições públicas. No caso do PNAE, percebemos que uma desvantagem é que o programa é interrompido nos meses de férias escolares. Isso influencia diretamente no planejamento e sazonalidade das espécies escolhidas para compor o sistema agroflorestal. PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, regulamentado pela Lei nº 11.326 de 2006, tem como principal objetivo promover o acesso ao alimento de qualidade e incentivar a agricultura familiar em todo o Brasil. O programa compra os alimentos produzidos na agricultura familiar por meio de licitação e destina esse alimento a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional, atendidos pela rede de assistência social de cada estado e município, como hospitais públicos, quartéis, presídios e restaurantes universitários. Vamos fazer um exercício prático? Para esse exercício, pegue uma folha de papel e responda as seguintes perguntas. Quem serão seus principais clientes? Para quem será mais vantajoso comercializar?
Como os consumidores preferem os produtos? Como vai ocorrer a venda desses produtos? Para essa pergunta, pense no período, no local e na quantidade. O que você precisa saber para planejar com excelência a venda dos seus produtos? Guarde esse princípio. A comercialização é uma parte muito importante da produção dos sistemas agroflorestais. A comercialização é uma estrutura complexa que exige boas práticas, organização e planejamento para potencializar as vendas de forma contínua. Nessa imagem, vamos apresentar um fluxograma sobre as estratégias específicas de comercialização. Essas estratégias vão te ajudar a melhorar a divulgação, otimizar a logística e ter uma boa negociação. Além disso, você poderá pensar na marca, na embalagem e no armazenamento dos produtos, de forma a potencializar sua comercialização. Depois de escolher o melhor canal para comercializar sua produção agroflorestal, você deve escolher estratégias de comercialização, que envolvem diretamente ou indiretamente diversas ferramentas tecnológicas fundamentais que vamos apresentar a seguir. Divulgação e canais de comunicação. Os pequenos agricultores familiares precisam se adaptar ao uso das tecnologias disponíveis para se comunicar com os clientes. Isso porque essas ferramentas atuais podem ajudá-los a conseguir bons resultados nas vendas. Destacam-se aqui alguns exemplos, como o WhatsApp Business, mídias sociais como o Facebook ou Instagram, um site e-commerce e a comunicação por e-mail. Esses canais servem para divulgar os produtos e conceitos da agrofloresta, acompanhar um processo de vendas ou receber opiniões e sugestões de clientes. Uma boa comunicação associada a uma grande marca faz toda a diferença na hora da comercialização. O WhatsApp acabou sendo uma ferramenta bem bacana para vender, porque tem uma estrutura pronta, né, onde você coloca as fotos e faz a descrição dos produtos, então as pessoas já vão se olhando ali e sozinha fazendo seu autoatendimento. E tem um site que chama Faz a Feira, eu recebi esse presente que eu falo. Então, foi um grupo de pessoas que criou um site para fortalecer os agricultores, e a gente não paga nada para anunciar nossos produtos lá, toda a infraestrutura eles dão e explica para a gente como colocar e anunciar os produtos nesse Faz a Feira, e o cliente consegue finalizar no site a compra desses produtos. Então, esse é o meu próximo passo, é cadastrar amigos da mata no site Faz a Feira, para estar disponível lá, e aí o próprio cliente consegue cotar o frete, o tempo de envio e tudo certinho, e ele depois no final me dá um relatório de venda, quanto que eu vendi, como é que foi tudo certinho. Faça uso de uma identidade visual agradável para convidar as pessoas a conhecer seu produto. Vale lembrar que uma boa comunicação deve conter fotos da produção, localização, informações sobre o produto ser de origem agroflorestal, se é orgânico ou agroecológico, também indicar valores e formas de pagamento. Uma dica é criar uma estratégia de vendas por meio dos 4 P's do marketing. Os 4 P's do marketing são um conjunto de fatores que ajudam a obter resultados positivos nas vendas. A definição de cada um dos 4 P's é produto, preço, praça e promoção. A exposição do produto acompanha a fase anterior sobre a comunicação e pode ser realizada de forma online. Para isso, você pode utilizar ferramentas digitais como Canva, que é uma ferramenta gratuita e de fácil uso para criar materiais como folders, catálogos visuais e até imagens para Instagram. A exposição também pode ser feita de forma offline, ou seja, fora da internet, por meio de cartazes, banners e folders impressos que podem ser fixos em murais de mercados locais. O Canva também pode te ajudar na criação desses materiais. A exposição do produto também diz respeito à sua apresentação na prateleira de um mercado ou loja física, sendo fator decisivo para muitos clientes na hora das compras. Nesse caso, é importante ficar atento à organização e limpeza do local. A exposição dos produtos deve ser feita de forma que facilite o acesso aos produtos desejados. Um exemplo é estimular a venda casada, organizando os produtos de forma que os clientes possam levar itens complementares. Formas de pagamento.
Ter diversas opções como forma de pagamento é uma estratégia que facilita a comercialização dos produtos. O Pix, por exemplo, não cobra taxas e permite a transferência de valores quase de forma instantânea, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Outras opções são os bancos digitais, que têm acesso facilitado para cadastro, com pagamento de taxas reduzidas, ou então, em alguns casos, sem o pagamento de taxas. Existem ainda a possibilidade de criar contas virtuais no PagSeguro, PicPay ou Mercado Livre, podendo ser uma alternativa para cobrar o produto antes de enviá-lo ao cliente. Todas essas opções são vinculadas a aplicativos seguros, que podem ser instalados no celular para realizar o pagamento de forma online. Armazenamento. Quando se fala no armazenamento do produto, podemos imaginar várias atividades relacionadas ao controle e proteção da produção, tanto in natura quanto beneficiado para sua correta conservação. O armazenamento é um ambiente próprio, que exige climatização e limpeza adequada. Para tanto, os produtos precisam estar embalados e identificados, o que facilita seu controle e depois a logística. Entre as dicas gerais, o armazenamento de alimentos não pode estar em contato com o piso, mas deve estar apoiado sob estrados ou prateleiras. Além disso, o local deve ser frequentemente desinfetado. Aqui segue um manual de boas práticas de armazenagem na indústria de alimentos. Logística de escoamento. A logística pode ser considerada um grande diferencial competitivo, tanto para agregar valor ao produto quanto para reduzir os seus custos. O transporte dos produtos da agrofloresta do campo à mesa do consumidor são realizadas na maioria das vezes por veículos próprios, como carros e caminhonetes. Uma opção é a organização coletiva das entregas com diversos agricultores para otimizar a logística. Para produtos processados que dependem de refrigeração, é preciso uma atenção especial no transporte, assim como garantir que os produtos in natura possam chegar frescos. Em muitos casos, dependendo da distância ou do volume da produção, é possível a contratação de uma transportadora especializada na entrega. As estradas e rodovias muitas vezes não têm condições favoráveis para trafegar, havendo em alguns casos um aumento no custo do transporte que deve ser levado em conta. Uma das premissas nessa lógica é evitar o desperdício do alimento, além de ganhar agilidade em todo o processo. A solução é criar um planejamento de melhoria contínua para identificar falhas no transporte dos produtos. Também é preciso acompanhar o tempo de entrega dos produtos, principalmente nas vendas online por meio de um e-commerce, com canais de comunicação para reportar possíveis atrasos. Esse é um fator primordial para estabelecer uma relação de confiança com seus clientes. Negociação e preço do produto. A negociação por comercialização direta, onde o agricultor fornece o produto diretamente nas mãos do consumidor em circuitos regionais curtos de venda, é um dos principais caminhos para assegurar o valor adequado do produto. Os grandes varejistas e supermercados costumam desvalorizar o verdadeiro valor do produto da agricultura familiar. Isso porque, embora essas vendas de pequenos agricultores aos varejistas e supermercados permitam o escoamento de grandes volumes de determinados produtos, muitas vezes os ganhos financeiros são menores. Nesse sentido, a negociação costuma ser muito mais vantajosa quando o agricultor constrói suas próprias estratégias conforme sua realidade. Uma possibilidade de assegurar o valor é a organização de vendas por meio da própria associação ou cooperativas, que favorece o agricultor de forma bem significativa na hora da negociação. Porém, vale lembrar que essas organizações precisam aceitar o preço que o mercado determina sobre o produto. Em outras palavras, é o mercado que define o preço, mas a cooperativa ou a associação tem mais poder de negociação com o mercado. Outra forma é a organização individual do agricultor, que pode ser por meio da formalização como microempreendedor individual, MEI. O MEI é considerado um pequeno empresário que trabalha por conta própria. Esse registro permite que o pequeno agricultor possa se enquadrar em uma das diversas modalidades de serviços e comércio por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Existem muitas vantagens em abrir um MEI, entre elas garantir uma série de direitos e benefícios. Sugerimos para que antes de realizar o registro se informe sobre todos os critérios necessários para ser MEI. Marca, embalagem e rotulagem.
Sabe quando você pensa em um produto e imediatamente vem uma marca na sua cabeça? Isso é o que chamamos de uma marca forte. A estratégia para criar uma marca importante é focar na percepção do consumidor. A marca é um conjunto de valores e características do produto, da produção, da origem, da região, da cultura e das pessoas que fazem parte daquela história. Praticamente todos os produtos que passam pelo mínimo de beneficiamento precisam de uma embalagem. Encontrar a embalagem certa, com custo-benefício adequado, especialmente para evitar a deterioração do produto ou facilitar o transporte, é uma estratégia importante para melhorar as vendas. Utilize embalagens sustentáveis que gerem pouco impacto para o meio ambiente. Já a rotulagem é importante para organizar as informações sobre a validade ou valores nutricionais. A rotulagem deve seguir normas de órgãos que regulamentam de que forma as informações são apresentadas, além das normas de fabricação, código de barras e possíveis selos e certificações, como os orgânicos, da agricultura familiar ou agroecológicas, como já falamos. A embalagem e a rotulagem são essenciais para atrair o consumidor e construir uma imagem da marca que fideliza o cliente. Vamos fazer agora um exercício para pensar na sua marca? Quem é seu público-alvo? Quais benefícios seus produtos proporcionam? Qual a proposta de valor e atributos da sua marca? Como você quer que sua marca seja conhecida? E lembre, criar estratégias capazes de provocar o aumento da venda de seus produtos. Atualmente, para se começar a produção de qualquer produto no campo, é necessário que estejamos com todas as licenças ambientais e sanitárias em dia. Essa é uma demanda para aprovação nos órgãos competentes, mas também é uma exigência crescente dos consumidores. Caso a sua intenção seja vender para outros municípios ou então beneficiar o produto, é comum o número de licenças aumentar. Quando falamos em normativas sanitárias, pensamos logo em regras de higiene e limpeza, estabelecidas como padrão de operação na produção de alimentos. Parece simples, mas não se engane, é necessário estar em dia com os protocolos e normas que envolvem cada atividade para garantir legalidade e sucesso da produção. O primeiro passo para iniciar o processo de registro de produtos alimentícios é verificar a principal matéria-prima que será beneficiada. Essa informação é importante porque existem dois principais órgãos federais que regulamentam o setor: o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Dependendo do produto, a competência pode ser da Anvisa ou do MAPA. Neste quadro, podemos ver diferentes produtos e quais são os órgãos responsáveis pela regulamentação específica. Os alimentos regulados pela Anvisa são principalmente os suplementos vitamínicos ou minerais, alimentos para atletas, novos alimentos com novos ingredientes, alimentos com alegações de propriedades funcionais e ou de saúde, alimentos infantis, alimentos para nutrição enteral, substâncias bioativas e probióticos isolados com alegações de propriedades funcionais e ou de saúde. Além disso, é necessário um registro do órgão competente para o funcionamento do estabelecimento, como o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, ou o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Esta etapa deve ocorrer antes que os produtos sejam registrados e autorizados para comercialização formal. Neste quadro estão apresentados os diferentes registros e as delimitações estadual, municipal e federal para a comercialização dos produtos beneficiados. Quem determina as boas práticas de vigilância sanitária sobre os serviços prestados por microempreendedor individual, MEI, empreendimento familiar rural e empreendimento econômico solidário é a resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC 49 de 2013. Nessa resolução, é possível observar que a maior parte das atividades da agricultura familiar foi classificada como de baixo risco, o que simplifica a emissão da licença sanitária. No entanto, sabemos que os cuidados básicos na manipulação de alimentos previnem uma série de doenças, então vale a pena prestar atenção nisso. Por isso,
é importante cumprir com as boas práticas de manipulação de alimentos dos produtos de origem da agricultura familiar in natura ou processados estabelecidos pela RDC. Bom, chegamos ao final de mais um módulo. Esperamos que nossas orientações ajudem você a elaborar as melhores estratégias e encontrar os canais mais adequados para comercializar seus produtos. E agora, vamos para o módulo 3, Gestão de Vendas.